Senhor Jesus, igreja. Amém. Coloca para mim, por favor, Jeremias 18, do 1 ao 6. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Repete comigo, eu encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu essa mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Acaso não posso fazer eu com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Nós chegamos aqui nessa noite e nós assistimos um teatro, uma encenação maravilhosa. Acho que nem poderia, nem precisaria nem de ter mensagem, porque a encenação já falou tudo nessa noite. E nós vimos Jesus curando os enfermos. Nós vimos o pecado que ele faz, a amarra que ele faz com as pessoas. Nós vimos a pessoa sendo liberta do pecado e a morte de Jesus, Jesus ressuscitando. E a peça tem um nome, foi por você. Foi por você. Foi por mim e foi por você. E nós entramos na igreja e eu quero fazer uma pergunta, não precisa de você me responder. Responda para você mesmo, mas seja sincero com você. Muitas vezes nós perguntamos para as pessoas, como você está? E a resposta é, eu estou bem. Será que realmente eu estou bem? Muitas vezes eu respondo para as pessoas, eu estou bem, mas na verdade eu não estou bem. E como eu estou com o meu irmão? Como que eu estou com o meu relacionamento com a outra pessoa? Como foi o seu relacionamento com a outra pessoa no dia de hoje? Como você se relacionou? Você se relacionou bem com alguém hoje? E nós entramos aqui, e nós cantamos, e nós louvamos, e nós levantamos as nossas mãos, e nós recebemos orações, mas nós saímos despedaçados, quebrados, como vaso quebrado. Saímos às vezes como se nada tivesse acontecido, mas por que que acontece isso? Por que que muitas vezes acontece isso conosco? Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer algo. Relacionamentos quebrados não são um fim. Deus ainda restaura. O oleiro ainda está trabalhando. O oleiro não parou de trabalhar. Relacionamentos que foram desfeitos pelo caminho não é o fim. Hoje é noite de restauração, noite de recomeço, noite de cura em nossos relacionamentos, em nossas vidas. Amém, igreja? Em Jeremias 18, Deus manda Jeremias para um lugar incomum. Deus poderia ter mandado Jeremias para um altar, para um louvor, para ir assistir um teatro como esse, para uma cruzada evangelística, né? Para um culto como aquele de quinta-feira que houve aqui na semana passada. Mas Deus manda Jeremias para um lugar incomum. Deus leva Jeremias para o processo. Muitas vezes Deus vai nos levar para o processo. Nós temos que ir ao processo, ver como que funciona. E Deus fará isso conosco. Não é somente apenas ir. E vir na igreja está muito bem. Participar do culto, maravilhoso. Levantar as mãos e cantar. E glorificar a Deus e dar aleluia, ótimo. Mas Deus quer nos levar para o processo. É no processo que nós somos trabalhados. É no processo que Deus vai trabalhar nas nossas estruturas e nos nossos relacionamentos. E foi isso que Deus fez com Jeremias. Deus levou ele para o processo. E quando Jeremias chega lá, Jeremias vê três coisas. Três coisas Jeremias vê. Jeremias vê o barro. Jeremias vê a roda. E Jeremias vê a mão do oleiro. O barro que Jeremias vê somos nós. Somos frágeis, instável, propício
a se desfazer a qualquer momento. Esses somos nós somos barro. A roda que Jeremias vê, e a roda ela fala da vida, dos processos, dos ciclos, das fases das nossas vidas. A roda ela está em constante movimento, e a nossa vida ela continua também em constante movimento. E nós vamos passar por ciclos que são bons, ciclos que não são tão bons e ciclos que são ruins, mas é o processo, e nós temos que passar por ele, e não há como fugir dele. Mas existe uma coisa que Jeremias vê, que é a chave: as mãos do oleiro. O barro está nas mãos do oleiro. Não importa o ciclo que você esteja passando, não importa a fase que você está passando, não importa o barro que você seja, estás na mão do oleiro. Estar na mão do oleiro é o melhor lugar aonde nós possamos estar. O texto diz: o vaso se estragou nas mãos do oleiro. O vaso estragou nas mãos do oleiro. Você está na mão do oleiro, não significa que você vai permanecer inteiro. O vaso ele vai quebrar na mão do oleiro também. Quebrou, mas ele estava nas mãos do oleiro. Ele deformou, mas ele estava nas mãos do oleiro. Ele estava naquele que poderia cuidar. Tem gente que pensa: acabou. Meu vaso acabou tudo. Não tem mais solução para mim, é o fim. O que é que eu vou fazer agora? Mas eu quero te dizer, ainda que o seu vaso trinque, ainda que o seu vaso quebre, você está na mão do oleiro, nas mãos daquele que pode moldar, daquele que pode refazer, daquele que pode reconstruir uma nova história para a sua vida. É nas mãos do oleiro aonde nós devemos estar. Mas Deus está dizendo, mesmo quebrado, mesmo trincado, mesmo que agora o vaso quebrado sem valor, mesmo que não tenha valor, você ainda está nas minhas mãos. Você ainda está na minha mão. Eu não desisto de você. Você não pode ter valor para o mundo. Você não pode ter valor para as pessoas. Mas você tem valor para mim. E eu não vou desistir de você. Eu te restaurarei e te usarei para a minha glória. É isso que o Senhor está dizendo nessa noite. É isso que o Senhor nos diz nessa noite. Ainda há solução para você, não é o fim, não acabou, a sua história não terminou. E nossos relacionamentos, meus queridos, são como os vasos. Nossos relacionamentos uns com os outros, eles são como esse vaso que o oleiro estava fazendo. Os nossos relacionamentos, eles começam sendo moldados. Começamos um relacionamento com alguém e vamos moldando esse relacionamento, vamos aperfeiçoando ele a cada dia. E tem um propósito, isso existe um propósito, e existe um valor. O vaso, depois dele feito, ele tem um valor. Ele não é algo que não tem valor. Existe um valor. Se você vai comprar um vaso, dependendo do vaso que você vai comprar, ele é altíssimo. Dependendo do valor, do relacionamento que você construiu, ele pode ter um valor altíssimo. E nossos relacionamentos são isso. Mas no processo da vida, as palavras ferem. Atitudes machucam. E o vaso se deforma. Esses relacionamentos que às vezes a gente tanto cultiva no processo da vida, por uma palavra maldita, uma palavra mal falada, a gente machuca o outro. E esse vaso ele se rompe. E nós pensamos que ele perdeu o valor, que não existe mais valor, que acabou. Mas o texto diz assim: se estragou, ou seja, perdeu a forma, perdeu o propósito. Perdeu o propósito do meu relacionamento, o relacionamento que eu tinha com aquela pessoa. Hoje ele está machucado, ele está desgastado, perdeu o propósito, quebrou, estragou, acabou. Cada um para o seu lado, cada um por si e Deus por todos. Agora você vai cuidar da sua vida e eu vou cuidar da minha. E é assim que nós fazemos. Nós fazemos relacionamentos, isso, muitas vezes, com um amigo,
com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Existem relacionamentos de filho com pai, que ficam anos sem se falarem. Eu sou caso disso. Eu conheço um relacionamento assim, de uma filha que ficou 2 anos sem falar com a mãe. 2 anos sem falar com a mãe, mas no final eu quero relatar isso. Mas a Bíblia continua. E o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. Outro vaso. Se você está na mão do oleiro, o oleiro torna a fazer outro vaso, ele restaura. E essa restauração, ela não é remendo, ela não é maquiagem, ela é transformação. E muitas vezes nós queremos maquiar a situação. Nós maquiamos. Está tudo bem. Nossa, como está? Estou ótimo. Nosso relacionamento, o nosso casamento, nós maquiamos. Não está bem. E nós não temos coragem de pedir ajuda. A nossa amizade não está bem. E nós não temos coragem de pedir ajuda. O nosso relacionamento com os nossos filhos, nós maquiamos, está tudo bem. É a verdadeira família margarina, mas na verdade está roto, é um vaso quebrado, que precisa de ser restaurado. E a restauração ela só vai acontecer quando nós nos demos conta que nós estamos na mão do oleiro e deixar o oleiro trabalhar em nossas vidas. Nós precisamos aprender isso, que com Deus não há remendo e não há maquiagem, é transformação. Nós não podemos estar sentados no banco de igreja sem sermos transformados pelo Senhor, sem deixarmos ser transformados pelo Senhor. Nós vimos no teatro, foi por você, Ele fez tudo por você, mas existem coisas em nossas vidas que nós temos que dar o passo, que nós temos que ir atrás, que nós temos que deixar. Deus não invade a vida de ninguém. Se nós não deixarmos sermos transformados por Ele, nós vamos permanecer apenas com uma maquiagem e com um remendo velho, um durepox no vaso. Você já viu aquele vaso que quebra e você passa durepox? Minha mãe fazia muito isso. Quebrava uma vasilha, ela passava super bonder assim, sabe? No negócio lá, esse dia eu joguei um monte fora quebrada, que ela remendava. Mas com Deus não é remendo. É transformação, é novo, é restauração por completa. Deus não quer consertar, Ele quer refazer. Mas para poder começar a refazer, começa em mim. A restauração ela tem que começar em mim e em você. Antes de restaurar o nosso relacionamento, Deus restaura o coração. Você lembra o que aconteceu em Gênesis 3:8? Gênesis 3:8, por favor. Porque se alguém não lembra, vai lembrar agora. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Deus desceu, porque Deus mantinha um relacionamento com o homem. Existia um relacionamento. E o Senhor não desceu para ver o pecado do homem, não. O Senhor desceu para se relacionar com o homem. Para se relacionar, para o encontro. Presta atenção. Deus vinha para um relacionamento. Mas depois do pecado, o homem se escondeu. O homem se escondeu. Deus não desceu e perguntou: Adão, você pecou? Não, ele se escondeu. Por causa do pecado, ele se escondeu de Deus. Ele se escondeu do relacionamento. E nós fazemos o mesmo. Nós escondemos. Nós escondemos de Deus. Para a restauração começar, tem que começar primeiro em mim. Se eu não for restaurado, o meu relacionamento com Deus, eu não vou conseguir ter um relacionamento com o meu irmão. O meu relacionamento com o meu irmão vai ser fingido, porque eu não tenho um relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus está estragado pelo pecado. O pecado não só quebra o relacionamento com Deus, ele quebra o relacionamento entre as pessoas. Adão se esconde. Adão acusa. E Adão se afasta. É exatamente isso que acontece hoje. A gente evita. Você tem um relacionamento com uma pessoa. Se a pessoa não está bem, está principalmente em pecado, ela evita ter contato com você. Ela evita. Ela corre de você. É como aquele ditado, igual o cão corre da cruz.
Por quê? Por causa do pecado. A gente se fecha. Você já foi conversar com uma pessoa e ela está tão fechada que ela não te dá abertura para nada? Assim somos nós também. Nós nos fechamos em nós mesmos. Fechamos em nossa dor. Fechamos para nós. Fechamos para Deus. A gente levanta muros. Construímos muros, uma barreira. Existe uma barreira entre eu e Deus e entre eu e a outra pessoa. E eu não consigo me relacionar com o meu irmão. Por conta do meu relacionamento com Deus que não está bem. Primeiro eu tenho que consertar o meu relacionamento com o Senhor. Todo relacionamento quebrado começa quando alguém se esconde. Quando alguém começa a se esconder de você, você pode ter certeza que não tem algo bem aí. Algo está ruim aí. Tem algo errado. Tem algo errado. Ele começa restaurando você. Por quê? Relacionamentos quebrados revelam corações desconectados de Deus. Relacionamentos quebrados revelam corações desconectados de Deus. Se eu não tenho conexão com Deus, como é que eu vou ter conexão com você? Outro dia eu estava conversando com o Everton, mas a Daniele, lá no nosso discipulado, e nós estávamos falando sobre isso. Sobre o relacionamento. Se eu não tenho relacionamento com Deus, eu não vou conseguir enxergar Deus em você. E eu não vou conseguir me relacionar com meu irmão. É impossível. Há que haver essa restauração. O Senhor, Ele quer nos restaurar. Restaurar o nosso primeiro relacionamento com Ele. Agora preste atenção nisso. O oleiro trabalha de dentro para fora. É de dentro para fora. Aquilo que não está bem, o Senhor vai começar a trabalhar. Quando nós damos permissão para Ele poder trabalhar. A transformação, ela vai vir de dentro para fora. Não é você chegar aqui, entrar por aquela escada aqui amanhã e estar tudo transformado, todo lindo, todo maravilhoso. Não, a transformação ela vai ocorrer de dentro para fora. É um processo, é no dia a dia. É no dia a dia que essa transformação ela vai ocorrendo. E Deus faz essa mesma coisa. Relacionamentos quebrados revelam corações feridos. Corações feridos. A pessoa, quando ela está ferida, ela não se relaciona com ninguém. Quando você vê uma pessoa que ela não tem muito relacionamento um com o outro, não gosta de relacionar com o outro, tem algo nela que precisa ser tratado, tem alguma ferida aí que precisa de ser curada. Nós precisamos de permanecer nas mãos do oleiro. O barro, ele não discute com o oleiro. Quando eu era pequeno, lá perto da minha casa existia uma olaria. E às vezes a gente ia brincar naquele lugar lá, né? Então assim, eu sei mais ou menos o que é uma olaria. Como é que esse negócio funciona. O oleiro pega o barro e massa o barro ali, vai maçando e vai rodando aquele negócio na roda lá com o pé. E vai fazendo aquele vaso lá. E o barro, ele vai tomando a forma que o oleiro vai dando. Ele não discute. Ele não discute com o oleiro. Mas nós resistimos o oleiro. Nós endurecemos o nosso coração e buscamos justificativas. E assim, com isso, nós impedimos o processo. Por quê que nós queremos impedir o processo? Porque o processo, ele dói. Ser amassado, dói. Estar naquela roda sendo moldado, dói. O processo, ele é doloroso. Não pense você que o processo vai ser fácil. Que não vai ser. Você vai ter que renunciar, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, você vai ter que deixar ser amassado pelo oleiro, ser transformado pelo oleiro. E isso dói. O processo, ele aperta, ele ajusta e pressiona. Esses são os processos do barro. Mas espiritualmente, o apertar são os confrontos que nós recebemos. No processo nós somos confrontados. Esse aperto, que é o aperto do barro, é o nosso confronto. Nós somos confrontados pelas nossas atitudes, pelo que nós pensamos. Não sou eu que vou te confrontar, é Deus que vai te confrontar, é o oleiro. É o oleiro que vai nos confrontar, nós somos confrontados dia a dia. Todos os dias nós somos confrontados, pelo menos eu sou. Todos os dias. O ajuste são os arrependimentos.
O oleiro começa a ajustar, a começar a dar forma. São os nossos arrependimentos. Nós temos que nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos egoísmos, da nossa falta de amor próprio, de amor para com o outro. Se você não tem amor próprio, você não vai ter amor para com o outro. Nós temos que começar a nos arrepender. E a pressão é o perdão. Nós precisamos aprender a perdoar. No relacionamento, se nós não aprendemos a perdoar, não tem como. Repita comigo. Acho que vocês estão muito caladinhos. Vocês estão muito calados. Vamos repetir comigo aqui. Eu sou o barro. Deus é o oleiro. Ele ainda está trabalhando. Em quem que ele está trabalhando? Amém. Amém. Vamos ver se acorda aí. Peraí que eu me perdi aqui, peraí. A prática. Mas pastor, o senhor falou sobre o nosso relacionamento, né? O nosso primeiro relacionamento tem que ser com Deus. Deus tem que nos curar de nós mesmos, para nós podermos relacionar com o outro. Tudo bem, mas como que isso funciona? Como que isso funciona? Na prática, como que isso funciona? Agora Deus quer nos mostrar como agir. Como nós devemos agir. Para podermos termos um bom relacionamento com os nossos irmãos. Se nós nos dizemos cristãos. Se nós viemos todos os domingos, todas as quarta-feiras, alguns dias da semana na igreja. Se nós temos prática de oração. O Senhor quer nos mostrar como que nós devemos agir. Como que o cristão deve agir para impedir que isso aconteça. E que ele possa ter um bom relacionamento com as pessoas. Mateus 5, 23, 24, por favor. Mateus 5, 23. Vocês podem ler comigo? Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. Esse é o passo. Isso é o que Jesus nos ensina. Como que nós devemos agir? Olha que poderoso é isso. Depois de séculos, Jesus vem e confronta exatamente esse padrão que foi colocado lá em Gênesis, que foi feito lá em Gênesis. Adão se escondeu, mas Jesus vem, depois de muitos séculos, e confronta, quebra esse paradigma. Vá e reconcilia. Não se esconda, vá e reconcilia. Reconcilia com seu irmão. No Éden, o homem se esconde, mas em Mateus 5, Jesus manda você ir. No Éden, o homem culpa, mas em Mateus 5, Jesus manda você assumir a responsabilidade. Eu errei, eu falhei com você, eu fiz o que não agradava, eu fiz o que era errado. Isso é assumir responsabilidade, mesmo que você não tenha culpa. Mas eu não tenho a culpa, não foi eu que fiz. Não importa, não importa. Assuma, dê o primeiro passo. Não coloque a culpa, assuma a culpa. Lá no Éden, Adão colocou a culpa. Mas Jesus manda nós assumirmos a culpa. No Éden o homem foge. Mas em Mateus 5, Jesus manda confrontar com amor. Confronte os seus problemas com amor. Não fuja dos seus problemas. Você tem algo contra mim? Chega em mim e fala. Nós temos aprendido isso aqui. As duras penas. As duras penas, nós temos aprendido isso. Temos algo, chega, confronta, fala com a pessoa, mas fala com amor. Fala com amor, não fala agredindo a outra pessoa não, porque em vez você vai procurar mais problema ainda. Fala com amor. O que começa com fuga no Éden, Jesus resolve com reconciliação. Jesus resolve com reconciliação. Você não pode viver como Adão se escondendo e dizer que segue a Jesus que manda reconciliar. Nós dizemos que seguimos a Jesus. Quem aqui segue a Jesus?
Mas não podemos nos esconder de reconciliar com o nosso irmão. E nós fazemos isso. Às vezes o irmão entra por aquela porta ali, eu tenho alguma queixa contra ele, eu subo pela escada, eu vou para o banheiro, eu vou lá para cima, eu vou lá para a cozinha, para mim não dar de cara com a pessoa. Não é isso que Jesus manda fazer. Jesus manda reconciliar. O evangelho não é sobre se esconder de Deus, é sobre ser restaurado por Deus e reconciliar com pessoas. Vou pular ali um pouquinho que meu tempo já está. Mas, para tudo isso, eu gostaria de deixar um ponto-chave, para me poder encerrar. Um ponto decisivo. Um ponto decisivo, que vai fazer com que eu e você podemos acessar o próximo nível. O Senhor quer que nós acessemos próximos níveis espirituais com Ele. Que nós tenhamos experiências com o Senhor. Mas para isso, nós precisamos de um ponto decisivo. E esse ponto decisivo é o perdão. Sem perdão não há restauração. Perdão é abrir mão da razão, é liberar o outro, é confiar em Deus. Perdão não é sentimento. Você não vai sentir. Ah, Deus, quando eu sentir, eu vou perdoar. Não. É uma decisão. É uma decisão espiritual que a gente toma em perdoar. Quem não perdoa, continua preso ao que se passou. E eu coloquei a lâmina lá, por favor. Propósito restaura relacionamentos. Todo propósito. Nada que o Senhor faz é sem propósito. Seja Ele o que for. Seja Ele o que for na sua vida. Seja Ele de alegria, seja Ele de dor. Deus tem um propósito em tudo. E os propósitos restauram relacionamentos. Eu passei por um momento que não foi um propósito muito agradável. Foi um propósito de dor. Ainda estou tentando me recuperar dele. Mas nesse propósito, eu pude ver a mão do Senhor. Eu pude ver o Senhor trabalhando. A minha mãe, ela faleceu com 92 anos. E minha mãe, um dia antes dela infartar, nós fizemos o aniversário dela. E eu falei para os meus irmãos, o que nós estamos vivendo é a bondade de Deus. Deus deixou a minha mãe completar os 92 anos, nós fazemos o aniversário dela, pela bondade dele. Porque o propósito da minha mãe já tinha se cumprido. Eu falei isso para eles, o propósito da minha mãe já se cumpriu. E nesse propósito houve restaurações. Lembra quando eu falei para vocês que eu conheço uma pessoa que tinha 2 anos, que a filha não conversava com a mãe? Era minha sobrinha, minha irmã. Desde quando o marido da minha irmã faleceu, a filha dela não conversava com ela. A filha dela se dirigia a ela, a você. E no propósito, nós cuidando da minha mãe, foi restabelecido novamente. O vaso foi consertado. Hoje a minha irmã está tendo relacionamento com a filha dela. Elas vão uma na casa da outra. Elas viajam junto. Outro dia elas foram para Catalão. Existia outro propósito. Por um mau desentendimento, no casamento do meu filho, houve também uma divergência entre nós. Nós não ficamos sem conversar. Não ficamos sem conversar. Mas era só assim, oi e tudo bem. Com uma irmã, com 2 irmãs minhas. E alguns sobrinhos também. Mas cuidando da minha mãe, no propósito, na doença da minha mãe, nós cuidando da minha mãe, foi restabelecido novamente. O Senhor consertou o vaso do relacionamento. Um dia nós chegamos lá para poder cuidar da minha mãe, e estava uma irmã que virou a cara para nós. Inclusive ela levantou um monte de mentiras contra a minha esposa. E nós chegamos lá à noite para cuidar da minha mãe. Quem ficou lá dentro da casa? Só nós 3. Não tinha mais ninguém. Foi restabelecido novamente. Foi restabelecido. Eu que não ligava, eu só encontrava eles de vez em quando e falava oi. Essa semana eu liguei para 3 irmãos meus. Para 3 irmãos meus, para poder saber como que eles estavam.
Por quê? No propósito, Deus restaura relacionamentos. E é isso que o Senhor quer fazer aqui hoje. Meu irmão, permita-se ser trabalhado pelo Senhor. Permita o oleiro trabalhar na sua vida. Ainda que dói, ainda que você tenha que se humilhar, permita ser trabalhado pelo Senhor. Porque se você não liberar perdão, você não vai acessar o próximo nível. Você não vai acessar o próximo nível. E essa noite é uma noite de cura, é uma noite de restauração. Foi por você que Ele morreu. Foi para que você tivesse relacionamento com o seu irmão. Não foi para que você fugisse. Foi por mim e foi por você que o sangue foi derramado na cruz do Calvário. Foi por você que Ele liberou perdão. E é isso que o Senhor quer fazer aqui nessa noite. Você pode ficar de pé. Quem disse que acabou?